O conteúdo que eu criaria em 2026 se eu quisesse vender caro no digital, tanto serviços como mentorias e infoprodutos. Durante o ano de 2025, nós já começamos a ver um recesso dos conteúdos muito rasos, dos típicos conteúdos que nós aprendemos dentro do marketing digital, o topo, meio e fundo de funil. Sabe aqueles conteúdos que você geralmente vai ver que tem a cara do marketing de 2018? Quando você entra no perfil da profissional, por exemplo, uma nutricionista, e ela está colocando posts feitos no Canva como 3 motivos que indicam que você precisa ir a uma nutricionista. Ou ela traz um carrossel de dicas de alimentos que eu não traria para os meus clientes. Esse tipo de conteúdo, ele já está extremamente batido. Nós tivemos um aumento muito grande dessa fórmula perfeita de criação de conteúdo em torno de 2019 a 2020. Junto com a pandemia, nós tivemos cerca de 84% a mais das empresas brasileiras entrando no digital. E todas elas, nessa época, não tinham muitas opções de quais cursos comprar para aprender de fato a criar o seu conteúdo. Então nós víamos uma massa de empresas aprendendo a mesma fórmula que nasceu ali dos nossos pais digitais, como por exemplo o Érico Rocha. Porém, como diz Pierre Bourdieu em seu livro A Distinção, toda classe simbólica gera um distanciamento da elite. Quando nós temos algo que é muito acessível a qualquer pessoa, a elite sempre vai buscar sair desse acessível para poder encontrar maneiras diferentes de trazer os símbolos, tanto do luxo como também daquilo que é mais premium, mais caro. Nós podemos falar em outro vídeo sobre a diferença do luxo e do premium. Eu acredito que a maior parte de vocês queira vender coisas caras, vender tanto serviços como mentorias e infoprodutos. Serviços esses que não necessariamente vão ser vendidos em massa, eles são mais personalizados. E isso vai entrar dentro da cultura do premium. E nós vemos na classe média e na classe média alta brasileira, um movimento em que eles sempre vão procurar seguir aquilo que a elite está nos trazendo, que é a nova simbólica em relação à ostentação e aos códigos silenciosos de que você possui dinheiro. Então, dentro do digital, nós vimos esse crescimento exponencial desse tipo de conteúdo raso. E esse tipo de conteúdo, ele trata somente do produto ou do serviço. Em 2025, essa contracultura para que a elite que consome, que vende serviços e produtos premium, já começou a ser extremamente consolidada. Já começou a dar muitos indícios de que a nova geração de conteúdo não se tratava mais do conteúdo comercial falando apenas do serviço do produto. As pessoas que hoje possuem dinheiro para pagar caro, elas querem chegar num nível a mais. Elas querem saber quem elas estão comprando, qual a visão de mundo da pessoa que elas estão comprando, qual a opinião, a história, qual é os valores e as crenças que elas estão adquirindo ao adquirir um serviço e um produto. Por isso que essa contracultura, ela começou a surgir muito impactante dentro dos conteúdos de curadoria. Curadoria do quê? Curadoria de visão de mundo, curadoria de opiniões. Para você conseguir vender hoje caro no digital, não adianta mais você fazer só o arroz feijão básico do conteúdo topo, meio, fundo de funil. Você precisa, mais do que falar sobre o seu serviço, se tornar uma formadora de opinião, uma curadora sobre a sua visão de mundo, não só dentro do seu nicho, mas além do seu nicho. É muito interessante também acompanhar isso dentro da psicanálise. Eu estou fazendo pós em psicanálise justamente por conta
dos movimentos sociais que eu tô vendo dentro do marketing digital. E é impossível a gente vender dentro do marketing digital sem entender de pessoas, pois afinal de contas não existe fórmula, não existe metodologia, não existe funil, não existe lançamento que não seja vendido para pessoas. Então, mais do que você entender uma fórmula, mais do que você entender um tipo de conteúdo, é você entender a mente do seu cliente que vai comprar de você. Dentro da psicanálise, Lacan nos fala que todo desejo é gerado através de uma falta. Por exemplo, vamos pegar o iPad. O iPad, ele foi uma construção de necessidade até então inexistente, que Steve Jobs nos trouxe. Não existia o iPad, não existia a vontade, o desejo, a necessidade de você ter um celular maior do que o normal, e que também não fosse um notebook para você conseguir transportar ele e trabalhar. A partir do momento que Steve Jobs nos mostrou que é possível fazer isso, o desejo foi criado, logo a falta foi criada, como nós vemos na psicanálise, principalmente na análise clínica de Lacan. Com o digital, foram criados e colocados na nossa frente tanto conteúdo raso, tanta gente só tentando vender, tanta gente só falando sobre seu próprio serviço, seu próprio produto e fazendo lançamento atrás de lançamento, que a falta começou a ser criada quando o público que compra caro começou a olhar para quem? Para as pessoas que começaram a criar conteúdo antes mesmo de nós empresárias, as influencers. O nosso público começou a migrar das redes sociais das empresárias para aquelas influencers que se tornaram empresárias. Porque as influencers, elas traziam algo que despertou uma falta, que é o conteúdo profundo, mostrar a vida, mostrar a visão de mundo, mostrar o que elas pensam sobre família, o que elas pensam sobre política, o que elas pensam sobre arte, o que elas pensam sobre a sociedade, sobre filosofia, ou até mesmo de outros temas. Vamos supor que seja uma empresária e também influencer que está muito ligada em relação ao mundo fitness. O que ela pensa sobre isso? Como foi a jornada dela? Isso começou a trazer na mente do consumidor uma necessidade, uma falta de conhecer a profissional que ele está comprando. Então, se eu fosse começar a criar conteúdo em 2026, eu criaria 3 principais tipos de conteúdo. Pega seu papel e caneta, eu tô aqui com meu café, e anota aí o que eu vou te falar. Primeiro tipo de conteúdo, o básico. Explicar para as pessoas por que elas precisam do seu trabalho. Mas Carol, menina, você não acabou de falar sobre não fazer esse tipo de conteúdo? Calma, pera lá. Você não vai criar só esse tipo de conteúdo. Então, o primeiro grande tipo de conteúdo que você vai criar, desde carrosséis até mesmo Reels, eu acredito até que os carrosséis performem melhor nesse aspecto, é explicar por que o seu trabalho é necessário, o que você resolve, como você resolve. O conteúdo básico, por exemplo, eu trabalho com branding e posicionamento de marcas pessoais de empresárias. Então, eu terei que ter carrosséis básicos e rasos, o famoso topo de funil sobre o que o branding pode fazer pela sua empresa, como é os resultados de uma empresa, a aquisição de cliente de uma empresa após uma implementação de branding de marca pessoal, onde a marca pessoal me levou. Eu vou ter que fazer esse tipo de conteúdo para que as pessoas entendam ao menos com o que eu trabalho. O segundo grande tipo de conteúdo que eu criaria seriam os conteúdos que hoje estão chamando de lo-fi. Lo-fi nada mais é do que algo feito com poucas ferramentas e com poucos recursos. É o conteúdo em que você vai, assim como eu, pegar o seu microfone, ou nem vai pegar seu microfone, o seu celular mesmo, abrir a câmera no meio de uma cafeteria, na sua casa, e mostrar a sua vida real e dando o insight do seu dia. Então, como eu criaria esse conteúdo lo-fi? Esse conteúdo lo-fi, você vai pensar da seguinte maneira. Todos os dias você trabalha com o que você trabalha. Todos os dias você entra e sai de reuniões, ou você entra e sai de consultas, ou você está entregando um projeto, entregando um serviço, ou você está pensando no seu funil, no seu conteúdo. Todos os dias o seu cérebro funciona muito, arquitetando pontes neurais sobre o que você trabalha. A partir de hoje você vai começar a ficar atenta. E você vai andar com um bloco de notas, ou você vai fazer o que eu faço, que é ter um grupo eu comigo mesma no meu WhatsApp, em que você vai anotar insights sobre aquilo que você trabalha. Por exemplo, acabei de sair de uma entrega de individual de consultoria de branding e posicionamento. Nessa reunião, eu falei algo para minha cliente que eu pensei, nossa,
isso aqui é um insight legal, isso aqui é algo legal de eu compartilhar, porque assim como a minha cliente não sabia, ou como eu não sabia anos atrás, existem outras pessoas que também não têm essa visão, que também não tiveram esse insight. Você vai fazer o quê? Você vai sair da reunião, você vai pegar a tua câmera na informalidade, porque as pessoas estão sedentas pelo profundo, pela humanidade, pela influência, pela curadoria de opinião. Você vai gravar um vídeo de 1 minuto, 1 minuto e meio, dando aquele seu insight. Esse seu insight, ele não precisa nem só ser em relação ao seu nicho, ele pode ser em relação a coisas que transitam e agregam dentro do seu nicho. Como, por exemplo, mentalidade e comportamento social é algo que tem tudo a ver com marketing. Então, quando eu saio da minha psicóloga, que eu tive um insight a ver com mentalidade, como isso pode melhorar a minha mentalidade de empresária, eu já saio, pego o celular, gravo um Reels rápido, de 1 minuto, 1 minuto e meio, contando esse insight. Não me preocupo com gancho viral, não me preocupo com legenda, não me preocupo com cenário, porque a quantidade vai te trazer cada vez mais expertise. Então não fica travada em assim, eu não vou gravar agora porque nesse momento eu tô sem maquiagem. Amanhã você grava com maquiagem, as pessoas vão te ver com maquiagem. O que vai destruir a sua autoridade é as pessoas não saberem com o que você trabalha e não você aparecer sem maquiagem. Porque a tua concorrente não tá ligando de aparecer sem maquiagem. Amanhã ela vai aparecer com maquiagem, tá tudo bem. Desde que você mantenha a ordem geral das coisas, você vai transmitir uma postura de autoridade. E a quantidade desse tipo de conteúdo, por isso eu sugiro pelo menos uma vez ao dia, é o que vai te trazer a destreza de você começar a entender qual é o assunto que a sua clientela mais gosta, qual é o assunto que mais cresce a sua audiência. O terceiro grande tipo de conteúdo que eu criaria seria, de fato, o conteúdo de curadoria de visão de mundo. Curadoria de visão de mundo sobre o meu nicho e sobre 1 a 2 assuntos que possam agregar o meu nicho. Nesse momento, você vai olhar para a tua vida e eu quero que você olhe o que te torna um personagem interessante. Além do seu nicho, vamos supor que você é médica, mas você é uma médica que ama filosofia, que estuda filosofia, ou você também ama gestão empresarial. Existe alguma coisa, algo na sua vida que você sabe muito bem e que você nunca nem pensou em abordar na sua criação de conteúdo porque não tem a ver com o seu nicho. Porém, isso te torna um personagem interessante. Isso faz com que as pessoas queiram ouvir a sua visão de mundo. Porque o gênio, ele é aquele que consegue atravessar entre as tangentes. Ele é aquele que consegue unir, assim ó. Ele é aquele que consegue unir 2 assuntos e atravessar a tangente. Falar sobre a intersecção das coisas. Todas as pessoas, como por exemplo, se você for uma dermatologista, todas as outras dermatologistas estão criando vídeos falando sobre como passar protetor solar corretamente. Agora, vamos supor que você é uma dermatologista que gosta de sociologia. O seu terceiro tipo de conteúdo, você vai unir o seu nicho mais 1 a 2 coisas que te diferenciem, que te tornem interessante. Sabe aquela coisa que você, se você começar a falar na mesa, as pessoas vão prestar atenção? Carol, não tenho nada disso. Menina, pelo amor de Deus, vai estudar? Que sem repertório ninguém cria conteúdo em 2026. E aí eu quero que você faça conteúdos mais profundos e mais longos e mete bronca, 5, 8 minutos de vídeo, não tem problema. Ou se você tiver menos para falar, faça 3, mas fala sem filtro, fala a sua visão, fala aquilo que você estudou. Prepara uma pauta, por exemplo, eu sou uma médica dermatologista e eu faço harmonização facial. Eu poderia preparar uma pauta sobre como os padrões de beleza mudaram na visão da sociologia ao decorrer das décadas. E eu posso fazer um vídeo muito interessante de 5, 8 minutos sobre isso para colocar no Instagram. Aí já é um vídeo um pouco mais elaborado, eu posso mandar para um editor, eu posso rapidamente editar no meu CapCut, colocar as fotos, colocar as imagens de referência. E esse tipo de conteúdo, ele é um conteúdo que ele mostra a sua visão de mundo, ele mostra como você é culto, ele mostra como você é interessante. E as pessoas que hoje possuem o dinheiro no Brasil, elas querem se aproximar da elite. E a elite detém um dos maiores capitais, que é o capital cultural. Então essa pessoa, ela vai estar interessada em comprar uma harmonização facial e pagar mais caro com uma médica que detém capital cultural, porque isso coloca a autoimagem dela acima, com mais valor. Além de, o seguinte, eu quero que você pense, quais são os conteúdos que você consome?
Você não abre um Instagram pensando em consumir, eu vou consumir um carrossel sobre como é o pós-procedimento de um preenchimento labial. Não, você vai abrir, você vai consumir aquela vlogueira de viagem que você ama. Então, a partir do momento que você traz esse terceiro tipo de conteúdo, que é o conteúdo curadoria, e nesse conteúdo você traz informações que também servem como entretenimento, como educação, além de informação do seu serviço, você consegue começar a ganhar mais seguidores. Mas, Carol, o guru do marketing falou pra mim que seguidor não é número de venda, seguidor não paga boleto. Meu amor, seguidor paga boleto sim, tá? Por quê? Se forem chamar você, médica dermatologista, para uma palestra, e você tiver 500 seguidores, você acha que vão chamar quem para uma palestra para ser o rosto de uma pessoa que é referência num procedimento? A médica de 500 seguidores ou a médica que tem 3.500, 4.000 seguidores, que tem engajamento, que tem pessoas vendo já ela como referência em falar, em comunicar, em ser uma curadora de opinião. Logo, esses seriam os 3 conteúdos que eu criaria em 2026 se eu quisesse vender mentorias, serviços caros no digital. O conteúdo básico falando sobre o meu serviço, o conteúdo lo-fi com insights diários, que eu só pego o celular e gravo um conteúdo de 2 minutos, e o conteúdo mais profundo em que eu una o meu nicho com uma coisa que me torna um personagem interessante.